Precisamos de um verdadeiro sexo? Eu queria convidar você a pensar, talvez pela primeira vez, que talvez sexo não seja uma questão de verdadeiro e falso. Já parou para pensar que sexo não precisa necessariamente, que na verdade a gente não precisa incluir todos os aspectos da vida em termos de verdadeiro e falso? Vamos tentar refletir o que seria esse tal de verdadeiro ao qual até o sexo se inclui. E para isso eu vou trazer um texto de Foucault sobre uma hermafrodita, então, que é um termo que hoje a gente não usa mais, a gente usa o termo intersexo, e Foucault faz uma série de reflexões sobre Herculine Barban, então. E eu acho muito pertinente trazer nesse momento, então, que a gente está nas Olimpíadas, a gente está usando as Olimpíadas para fomentar a transfobia, e eu quero dizer que esse vídeo e o próximo vídeo que eu vou postar, eles são uma resposta direta ao que está acontecendo, ao que aconteceu com a Imani Khalif, que é uma mulher intersexo, cisgênero, então, e que está sofrendo transfobia, inclusive por pessoas de esquerda, tá? Inclusive por pessoas de esquerda. Então, esse vídeo e o outro vídeo, eles são uma resposta direta ao que o Henry Bugalho postou no canal dele, mais com a mulher ou namorada dele, que claramente é uma feminista radical, uma RAD, uma TERF, então, Trans Excludent Radical Feminism. O nome dela é Carolina Arcari e o vídeo que ela fez, então, para o canal dele com ele é um show de horrores, tá? É um show de horrores e eu quero desmistificar um pouco, até porque eu já estava pensando em trazer esse debate do feminismo radical, o que também é um problema, porque no início o feminismo radical inclui as pessoas trans, as pessoas intersexo, etc. O que é o correto, então, e ele se afasta, então a gente vem nessa imagem que a gente tem pejorativa, já é uma criação, então, de pessoas transfóbicas, e essas pessoas transfóbicas muitas vezes tentam se passar por progressista. Elas perambulam nos meios progressistas, às vezes até se dizem marxistas, às vezes até ganham um palco de marxista, não é só um liberalzinho como o Henry Bugalho que dá palco para elas, e eu acho isso problemático, tá na hora da gente começar a falar sobre isso. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E eu começo então com uma citação então de Foucault desse texto. Precisamos verdadeiramente de um verdadeiro sexo? Com uma constância que beira a teimosia, sociedades do Ocidente moderno responderam afirmativamente essa pergunta. Elas obstinadamente fizeram intervir essa questão do verdadeiro sexo em uma ordem de coisas na qual se podia imaginar que apenas contam a realidade dos corpos e a intensidade dos prazeres. Olha que legal então, né? Primeira coisa, essa coisa de pensar em um verdadeiro sexo é uma coisa meio ocidental. Tem uma história, como basicamente, praticamente tudo que a gente acha que não tem uma história, tem uma história. Já imaginou o que o Foucault traz, assim, que é uma visão bem Foucaultiana, que seria imaginar o sexo a partir da intensidade dos prazeres? Lá na história da sexualidade ele vai falar, nós somos a única civilização que cria uma ciência sexualis, que é uma ciência sexual, né? E ele vai falar isso em detrimento de uma arte erótica, né? Então, por que o sexo não poderia ser muito mais voltado, muito mais baseado na erótica, no prazer que a gente pode fazer, e por que a nossa busca não é por intensificar esse prazer, já que prazer é uma coisa bem legal, a gente gosta e a gente consegue bastante prazer no sexo. Eu não vou falar sobre a resposta que Foucault dá na história da sexualidade, eu tô pensando nesse coisa. Quem quiser, né, se esse tema engajar bastante, pode ter vídeo, então, né, aqui a gente tá jogando, aqui a gente tá fazendo uma troca de engajamento. Eu jogo o vídeo, né, dá pouco engajamento, eu vejo que esse tema não é de interesse. Se dá bastante engajamento, opa, vou fazer mais vídeo. Eu já fiz o roteiro desse vídeo e do próximo porque, independente de engajamento, eu quero falar sobre esse tema. Porque eu tô puto, eu tô com sangue nos olhos, não dá pra viver, não dá pra gente construir um mundo melhor enquanto essa merda dessa esquerdinha progressista, que se passa por esquerda, inclusive, tiver fomentando transfobia e fingindo que não tem nada a ver com isso, que eles são científicos e coisa e tal, estão cagando pra ciência, né? Inclusive, né, colocando ciência onde não deve, né? Porque colocando verdadeiro e falso onde não deve. A única questão moral realmente relevante sobre sexo é consentimento, tá? Ah, mas pedofilia é uma questão de consentimento. É sobre o consentimento que a criança não dá. Inclusive, tô até pensando em fazer vídeo sobre a Olimpíada, me digam aí se vocês querem, né?
Porque a Olimpíada é um mecanismo de injustiça. Não existe, qualquer tentativa de buscar justiça em Olimpíada é um teatrinho para burguês ver. Então Foucault vai falar que por muito tempo essa ideia, né, de escolher um sexo, por exemplo, para pessoas então hermafroditas e no caso agora intersexo, que são pessoas que estão sim no espectro, tá? Estão sim no espectro. A Caroline Arcari vai dizer que não, mas ela não fornece nenhum argumento científico para isso, tá? Pelo contrário, né? Ela está sendo negacionista científica. Então, assim, existe sim um espectro. Por muito tempo perambulou a ideia de que tudo bem, né? Existem dois sexos. É claro que não sem conflito, né? Ele vai dizer que inclusive existem condenações à morte, uma série de problemas, né? Ele tenta capturar o essencial do que está acontecendo. Ele vai dizer que inclusive na Idade Média existe um momento onde quando nasce então o bebê, existe um padrinho, alguém designado a decidir qual que vai ser o sexo. Então, na verdade, nesse momento já se obriga a escolher qual que é o sexo do bebê, né? Então esse padrinho ele vai escolher, mas quando a pessoa cresce, ela tem o direito de mudar, por exemplo, ela tem o direito de escolher qual que vai ser, se ela quer manter esse do padrinho ou se ela vai mudar, com a condição de que no momento que ela escolher, ela não mude mais, tá? Isso também já é problemático, claro, né? Mas, enfim, é só para mostrar, né? O Foucault tem muito isso, de mostrar que aquilo que a gente está tomando como dado dentro de um contexto, na verdade, foi criado socialmente, na verdade, vai depender de acordo com as relações de poder de cada contexto, e a gente não quer se aprofundar na Idade Média nesse momento, né? O próprio Foucault não se aprofunda, mas ele mostra que existe. Então vamos ler mais uma passagem. A partir do século XVIII, as teorias biológicas da sexualidade, as condições jurídicas do indivíduo, as formas de controle administrativo nos estados modernos conduziram pouco a pouco à recusa da ideia de uma mistura de dois sexos em um só corpo e, consequentemente, a restringir a livre escolha dos indivíduos ambíguos. A partir de então, a cada um sexo e apenas um. Olha só. Teorias biológicas da sexualidade, né? Teorias bastante eugenistas, um período bastante problemático, tá? O período da frenologia, o período onde ainda a medicina é eugenista, tá? Mas enfim, a própria psiquiatria é eugenista, mas né, as instâncias jurídicas também, que também né, totalmente racista, né? As instâncias jurídicas e as questões administrativas do Estado moderno, tá? Então, essa ideia, isso que está sendo em pauta agora, essa ideia de que você tem que escolher um sexo, a ideia de que só existe, o sexo é algo binário, etc., não está livre das relações de poder e, na verdade, é a criação do poder. O binarismo do sexo é a criação do poder. A natureza cria o intersexo. Né? A natureza cria o intersexo, cria o hermafrodita, cria a pessoa com outras condições e é só instâncias do poder, inclusive né, o poder e o saber estão interligados, é só quando surgem teorias biológicas que estão respondendo às necessidades do poder, às necessidades de exclusão dos indivíduos, tá? Pelos interesses sempre de uma elite, sempre de um grupo, que essa pauta torna-se relevante, que a gente começa a pensar num verdadeiro sexo. E daí surge essa ideia de que a cada um o seu sexo, isso é determinante, isso diz muito sobre você, sobre quem você é, e todos os outros elementos, né, que não cabem na teoria, que não cabem nas exigências do poder, vão ser vistos como acidentais, né? Mas entenda que na natureza, né, o que é acidental? A natureza não vê acidente, né? Acidental já é uma interpretação nossa na tentativa de criar uma caixinha científica para classificar as coisas, tá? Então, acidental, né? Nada na natureza tá errado. A natureza não tem como errar, porque a natureza, ela simplesmente é. E daí ele vai dizer, né, no século XVIII, começa a se acreditar que os hermafroditas são pseudo-hermafroditas. Quer dizer, não existem hermafroditas, que é uma coisa, né, que tá no discurso, então, tá no discurso da Carolina, etc. E é problemática porque não é científica, na verdade. É proveniente desse contexto de século XVIII, baseado nas relações de poder, tá? A ciência não tem tá? Enquanto ciência, né, não é científico que a ciência diga a natureza quer isso, a natureza quer que as coisas sejam assim. A ciência não fala sobre uma normatividade da natureza, um telos, um desejo. A natureza não está desejando as coisas. Já é uma projeção humana e uma projeção humana para as relações de poder, para as relações de controle, para as relações de dominação de uma elite sobre outros grupos, que a gente vai ver inclusive no próximo vídeo, com Aristóteles, tá? Isso já é uma projeção de nós mesmos.
E não existe biologia que mereça ser levada a sério que acate essa projeção, esse tipo de projeção. Sempre tem que ser acusada como mecanismo de poder. Então, sim, essa posição de que o sexo é binário, essa posição de que precisamos de um verdadeiro sexo, de que a Imani Khelif tem que ser excluída das Olimpíadas, que a Imani Khelif não é uma mulher, isso é necessariamente transfobia, na falta, na verdade, de um termo melhor que seria intersexofobia ou alguma coisa parecida, porque ela não é uma pessoa trans, ela não é uma mulher trans, ela é uma mulher intersexo, tá? Então, ficou até essa reflexão, minha falta de conhecimento de se existe ou não um termo melhor do que transfobia para isso, porque ela não é uma mulher trans, tá? Mas é preconceito baseado em sexo, preconceito baseado nessas questões que estão sendo abordadas, então a gente precisa ampliar o debate. Isso aqui é um canal do YouTube, né? É só um vídeo que eu tô fazendo para ampliar o debate e para ver se, né, se tem pessoas aí para me trazer luzes aí, porque eu sei que tem muitas pessoas que sabem bastante do conteúdo no canal e agradeço os comentários. E vamos citar Foucault de novo. Não cabe mais ao indivíduo decidir o sexo ao qual ele deva pertencer jurídica ou socialmente, mas sim ao perito dizer que sexo a natureza escolheu para ele e ao qual, consequentemente, a sociedade deve lhe exigir restringir-se. Gente, se vocês viram o show de horrores, que é o vídeo que o Henri Bugalho colocou com a Carolina Arcari, vocês vão ver que Foucault isso provavelmente antes, tá? Provavelmente antes do Henri Bugalho ter nascido, da Carolina Arcari ter nascido, o texto é de 1980, não sei a idade deles, mas assim, provavelmente antes dele ter nascido, o Foucault já estava falando do show de horrores, que é o vídeo deles, tá? Não tá falando do vídeo deles, mas assim, não é uma coisa nova, ela não está trazendo um conhecimento científico e correto para iluminar vocês. O que ela está trazendo é puro suco de preconceito para que a gente possa oprimir as pessoas, para que você possa oprimir. Então não vem com essa. Mais uma vez, a única solução é ser radical. A única solução é ser radical e a gente precisa inclusive capturar o feminismo radical das TERF, das transfóbicas e das RAD, então, né, que é um problema, tá? É um problema porque a gente precisa ser radical no feminismo, tá? O feminismo radical, raiz, que o objetivo é a derrubada do patriarcado. Esse é o central, tá? E isso é patriarcado, tá? Esse vídeo do Henry, etc., é manutenção do patriarcado. É manutenção do patriarcado. E essa questão que daria outro vídeo sobre a ideia de que é no sexo que a gente deve buscar as verdades mais profundas do indivíduo. Você já parou para pensar como no sexo a gente busca as verdades do indivíduo, como a gente classifica os indivíduos moralmente de acordo com a sua sexualidade? E daí não estamos falando só do sexo masculino e feminino, mas do modo como a pessoa se comporta sexualmente. Então, o homem tem que ser o garanhão, né? Senão ele perde a masculinidade dele e perder a masculinidade dele é moralmente errado, né? Então, o homossexual vai ser visto como doença até 1990. Quando não viveu para ver a homossexualidade parar de ser considerada doença, tá? Então, imagina que a coisa estava muito mais borbulhante no momento dele e a mulher vagabunda, então, né, a sociedade olha, aponta o dedo, você é uma vagabunda. A sua moralidade, você enquanto indivíduo tem menos valor porque você não está vivendo verdadeiramente a sua sexualidade de maneira casta, de maneira como bela, recatada e do lar, de maneira como uma mulher de respeito. Então, olha o termo de respeito. A verdade profunda de você reside no modo como você se comporta sexualmente. Então essa discussão ela é muito ampla, tá? Ela é muito ampla. E vamos trazer a Herculine Barban. Vamos trazer um trecho de Foucault para falar da Herculine Barban. Criada como uma moça pobre e digna de mérito, em um meio quase que exclusivamente feminino e profundamente religioso, Herculine Barban, apelidada pelos que lhe eram próximos de Alexina, fora finalmente reconhecida como um verdadeiro rapaz. Obrigado a trocar de sexo legal, após um processo jurídico e uma modificação do seu estado civil, ele foi incapaz de se adaptar à sua nova identidade e acabou se suicidando. Eu ficaria tentado dizer que a história seria banal caso não existissem duas ou três coisas que lhe conferem uma particular intensidade. Para Alexina, ela sempre se considerou como sexo indefinido, mas a sociedade forçou a barra até ela se suicidar, até que ela se suicidasse, tá? Então, assim, é isso que a gente tá fazendo aqui, tá? E é por isso que eu tô puto.
E é por isso que eu tô puto, porque eu já vi, né, notícia de que a Imani Fekelife tá mal psicologicamente, e eu vejo, né, as rádios ali espezinhando e falando: você não é uma mulher, você não está no verdadeiro sexo. Você tá entendendo que isso, assim, ó, isso de nazismo, fascismo, extrema-direita, tudo, tá do lado, gente, tá do lado, tá? Esse vídeo aqui, assim, é pra bater martelo de negacionismo científico e fascismo, tá? Negacionismo científico e fascismo assim, mais uma vez, tá? Não tem muito o que discutir nisso, não estão querendo debate, inclusive, tá? Não estão querendo debate, isso já vem então, né? A gente tá falando de Foucault em década de 80, já tem esse texto aí há mais de 40 anos, a gente já tem o conhecimento, a gente já sabe como são as coisas, mas não é sobre ciência, gente. Por isso que, né, o pós-modernismo, ele tem críticas à ciência, tem críticas a isso que a gente chama de cientificidade, tá? E não é porque a gente odeia a ciência, pelo contrário, quem odeia a ciência são essa galera. Essa galera que tá usando a ciência, que usava para falar de frenologia, né? Então, a gente vai analisar o crânio e tocando no crânio a gente descobriu que os negros são inferiores, né? Isso é frenologia. Então, assim, simplesmente não, tá? Simplesmente não. Então é isso, espero que tenham gostado. E ó, vai sair o próximo vídeo que vai ser também sobre isso, mas menos focado em Foucault. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.